Minha gente querida, boa noite, bem-vindos, muita paz, muito amor, muitas bênçãos para todos, muita alegria. Que Deus nos abençoe a todos e vamos começar com a trovinha de Luís Sá, do livro Trovas do Mais Além. Se a morte pesasse afetos ao termo de cada vida, quanta loucura arquivada, quanta palavra perdida. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que faz, ajudar o máximo das pessoas que a gente pode, os nossos irmãos, ter muita consciência do que estamos vivendo, para não ter tanta loucura arquivada, nem tanta palavra perdida. Pois é. Então vamos para o Livro dos Espíritos. E hoje a gente está começando um novo capítulo da Lei do Trabalho. O primeiro item se chama Necessidade do Trabalho. E pergunta: se a necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Isso é verdade, né? A gente, na necessidade de adquirir o que quer, o que precisa, o que sente necessidade, trabalha mais para poder gozar dos privilégios, das conquistas, das coisas que a gente pode adquirir. Mas isso não é tudo, né? Vamos pensar assim. Então, passamos para o livro A Gênese. E a gente está falando nos Sinais dos Tempos dessa nova fase auspiciosa. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim, é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais vão se apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita-se desenvolvam, completem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala à proporção que o terreno fosse tornando mais favorável. Outro sinal não menos característico do período em que entramos encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar, com a forma, a substância mesma de toda a crença. Parece ter sido um sono a cujo despertar se sente a necessidade de respirar
um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio. Pois é, a gente tem que lembrar que nesse período, final do século XIX, houve todo um processo de iluminismo, realmente de grandes transformações, e que no decorrer do século XX voltaram-se os conflitos, houve as guerras, depois começa uma nova fase de melhoria, de aperfeiçoamentos, e agora a gente está numa época de novo de conflito. Então é esse vai e vem que é o progresso da humanidade. Anda um pouquinho, volta um pouquinho, anda mais e depois volta mais um pouquinho menos, mas é o suficiente para começar uma nova transformação, um novo progresso. Então essa nossa evolução, ela é cíclica mesmo. E a gente está nesse limiar do período de regeneração. Quer dizer, a gente está nesse processo já faz tempo, né? Um dia a gente chega lá. E vamos terminar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, e a frase de Emmanuel: a bênção do conforto e da alegria entre os homens quase sempre procede do esforço daqueles que se esquecem para servir. Chegou o bom momento da prece. Vamos começar com uma poesia de Casimiro Cunha. É do livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Se procuras a extinção das dores por onde vais, mantém a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais. Para vencê-los, não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais? Não desertes do dever de servir um tanto mais. Carregas lutas em casa, provações descomunais. Por tua paz, não desistas de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais. Não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais. Não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais. Inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a tomar consciência dessa necessidade, dessa urgência, dessa verdade de servir cada vez mais aos nossos irmãos, de estarmos sempre prontos, sempre alertas para darmos o nosso melhor, para ajudarmos a todos que necessitam, mesmo
que eles não nos peçam, mas que fique para a gente evidente a sua necessidade. E servir tem tantas formas, com um sorriso, com uma palavra, com uma ajuda até financeira mesmo, mas sempre com amor, com carinho, com bondade, com doçura, com presença, de estarmos sempre com aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes nos servindo até, nos dando o que precisamos, sem pedir nada. E eles precisam muito mais do que nós mesmos. Tendo sempre também em vista os nossos irmãos carentes. São tantos, tanta gente necessitada nesse mundo. Que saibamos estar presentes para todos, com as nossas melhores forças, com as nossas melhores vibrações de amor. E nesse momento, deixamos fluir as nossas vibrações em forma de ondas de amor, emanadas de nosso corpo, de nosso coração, de nosso espírito, para alcançar aos irmãos mais longínquos, a todos os irmãos encarnados e desencarnados neste mundo terrestre, que precisam de um alento, que precisam de um bom pensamento, de um bom sentimento, para que se sintam amados, para que se sintam acompanhados de Ti, Senhor, para que possam se sensibilizar com a Sua presença, sempre perto de nós, sempre ao nosso alcance. Te agradecemos, Senhor, por todas as nossas bênçãos que recebemos, todos os avisos que temos recebido para trabalhar, para ajudar, para viver proveitosamente todos os nossos anos de vida terrestre. E apenas Te pedimos, Senhor, que nos abençoe com a Sua luz, com o Seu amor, com a Sua presença, que possamos nos permitir senti-la a cada passo de nosso caminho nessa vida. Te agradecemos demais, Senhor, por tantas bênçãos. Que assim seja.